E aí pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Vamos falar de governança de dados no Databricks. Para falar sobre isso, a gente vai trazer primeiro sobre a importância da governança de dados e depois como que funciona isso no Databricks. Qual que é a importância da governança de dados? Em todo projeto de engenharia de dados, uma preocupação das maiores que tem, uma das decisões mais importantes é a governança, porque é ali que a gente vai granularizar o acesso à informação, né? Por regras da LGPD, da GDPR, a gente não pode dar acesso aos dados para as pessoas que não precisam, tá? Então a gente vai evitar ao máximo dar um acesso errado aos dados, tá? E a governança é a parte que é responsável por isso, tá? Esse assunto é tão importante para um projeto que a própria Databricks viu que se ela não tiver uma ferramenta extremamente adequada, boa de utilizar, as pessoas não vão usar o Databricks ou vão usar algumas outras ferramentas e o projeto pode dar errado, tá? Eu já trabalhei com governança de dados no Databricks, é uma das partes mais sensíveis de qualquer projeto, mas também é uma das principais vantagens de usar o Databricks, é porque facilita muito a governança e a gente vai mostrar como, tá? Se a gente analisar o site da Databricks, a gente vai se deparar bastante com o Unity Catalog, que é uma ferramenta recente. Ela não é o tema ainda desse treinamento, mas em breve eu vou ter treinamento sobre o Unity Catalog, porque, como ela é recente, né? Tem versões da prova de certificação que não vai cobrar o Unity Catalog, mas no futuro provavelmente vai ser cobrado, tá? Então tenha isso em mente. Nos projetos atuais, é pouco provável que alguma empresa já esteja usando o Unity Catalog, porque é uma ferramenta que surgiu nos últimos meses, então também não é tão simples assim. O que eu vou apresentar para vocês é uma governança que é do jeito clássico, tá? Porque o Unity Catalog ele vem para facilitar ainda mais a governança, só que ele tem mais recursos ainda. O que eu vou apresentar é a forma clássica da gente fazer isso. Como que acontece a governança de dados no Databricks? Basicamente, a governança é o que vai me dar a possibilidade de olhar para essas bases aqui e dizer, eu só quero que tenha acesso a essa informação o fulano, a fulana e o beltrano, essas 3 pessoas somente. O que eu posso fazer? Eu posso atrelar permissões a essas pessoas ou a todo mundo, ou melhor, eu posso atrelar essas permissões a grupos de pessoas. Então eu tenho um setor inteiro e aqui eu tenho uma database completa. Eu posso pegar essa database completa e dar um acesso a um grupo todo para fazer as mesmas ações. Então, assim que funciona a governança, quando ela começa a escalar. Então, a gente começa a pensar em grupos de pessoas, em permissões que elas podem ter com os dados e qual os dados que ela vai fazer isso. A gente pode ser bem granular a ponto de ser 1 para 1, tipo, somente uma tabela, quem que tem acesso a essa tabela? Pode ser uma pessoa só. Ou a gente pode ter uma forma mais ampla, que é dar acesso a uma database completa para um grupo completo. Claro que essa granularidade, essas especificidades, depende de cada projeto, cada empresa. Mas a gente tem essa ferramenta no Databricks de trabalhar com a governança dos dados. Isso é muito importante, porque num projeto real, o que a gente vai fazer? A gente vai proteger essas bases bronze e silver para somente a equipe técnica de dados trabalhar com elas, e a gente vai criar outras databases focadas em servir esses grupos, ou seja, a gente vai criar uma database específica para uma finalidade que a gente sabe que naquela database ela por padrão vai ser acessada por aquelas pessoas. Então eu não vou colocar nenhuma informação que não deveria estar lá, porque eu sei que aquela database é acessível por aquele grupo de pessoas. Isso é a governança de dados no Databricks. Como que a gente faz isso?
existe na interface SQL, mas a gente também pode fazer na interface de engenharia, tá? A gente consegue selecionar ou a tabela, ou o esquema, ou a database toda. Então, você pode ver que esse aqui é o nome da database e ela aparece na engenharia e ela também vai aparecer na parte de SQL, na parte de análise. Então, eu estou dando essa permissão aqui para todos os usuários, né? É uma coisa muito ampla aqui, poderia ser um grupo, poderia ser os administradores, poderia ser o pessoal da área, enfim. E aqui eu posso selecionar quais que são as permissões. Depois que isso está selecionado, eu consigo revisar a qualquer momento as minhas bases de dados e quais são as permissões, quem é que tem isso, tá? Então, super interessante saber que no Databricks a gente tem esse controle da governança, porque é a partir daqui que as pessoas vão conectar nas informações que a gente tem no nosso Lakehouse. Então, por isso que essa aqui é geralmente a parte final do projeto, mas também uma das partes mais importantes e sensíveis, tá? Então, a gente tem que entender como funciona a governança no Databricks. Essa foi a apresentação da governança. Eu desejo para você ótimos, excelentes estudos e, claro, para deixar uma frase do Sêneca, que a sorte é o que acontece quando a preparação encontra a oportunidade. Então, se prepare, de repente você vai dar uma sorte aí, já você está preparado para a oportunidade certa, tá? Como palavra final, eu sou muito grato por ter estudado tanto Databricks, por ter feito tantos projetos, já ter ensinado várias pessoas a trabalhar com isso e hoje eu consegui migrar para o exterior, que sempre foi o meu sonho profissional, graças à minha certificação, graças à minha experiência trabalhando com Databricks. Então é isso aí, vamos lá, vamos esperar a nossa sorte vamos esperar a nossa sorte vir, mas vamos estar preparados, tá? Porque é isso aí que a gente tem que fazer. Valeu, grande abraço, te vejo nas aulas, falou!